A paz do Senhor, amados, que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo. Daqui a pouco estou indo trabalhar, em nome de Jesus, mas quero deixar um tema para vocês um pouco polêmico, ou muito até polêmico, né? O meu tema é a origem do diabo baseado na cultura. Não quero falar a origem do diabo baseado na Bíblia completamente, nem nos livros apócrifos, e sim baseado na cultura. Repetindo, a origem do diabo baseado na cultura. Amém? Bom, ao falarmos sobre o século XXI, muitos logo apontam essa como a era da tecnologia. A razão é da ampla circulação de conhecimento. Sob tal quadro, fica difícil imaginar que a figura mítica do demônio tenha espaço na explicação do mundo ou no próprio imaginário das pessoas. Amém? Entretanto, uma recente pesquisa demonstrou que o número de exorcistas clérigos responsáveis pela expulsão de demônios, credenciados pela Igreja Católica, vem crescendo de forma impressionante. De fato, desde que o mundo é mundo, observamos que as culturas ocidentais e orientais elaboraram formas de explicar as mazelas que nos afligem. Nesse esforço, a construção de uma figura maligna acaba assumindo os valores morais e comportamento de menor prestígio em nossa cultura. Nas religiões cristã, judaica e islâmica, o mal encarna a figura de Deus e busca atormentar a vida de todos os seguidores de tais religiões. Bom, para muitos especialistas, o desenvolvimento da figura diabólica é fruto das várias dualidades que permeiam o cotidiano do homem. O bebo e o feio, a sorte, o azar, o certo e o errado, a vida e a morte compõem jogos em que um lado assume significação positiva e o outro necessariamente uma posição completamente negativa. Dessa forma, não se enganem aqueles que acreditam que o universo demoníaco seja um traço singular às três religiões anteriormente citadas ou criadas. Amém? No século VI a.C., o profeta persa Zoroastro realizou a descrição de um ser chamado Ahriman. Segundo as suas palavras, Ahriman era o príncipe das trevas e travava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz. Segundo historiadores, esse valor da religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, amado, a interação com a cultura estrangeira deu origem ao Satã, termo que em sua tradução literal significa acusador ou adversário. Em um primeiro momento, o demônio hebraico não assume a postura estritamente aterrorizante que reconhecemos no cristianismo. Em várias passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador que recebe a autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé, ou Jeová, ou Jesus. O sofrimento de Jó, que perdeu todas as suas terras e ficou adoentado, exemplifica esse tipo de postura que o demônio assume inicialmente no texto bíblico. Bom, por volta do século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Se assumir uma feição muito bem definida, os demônios são apresentados como seres malignos que desorientam os indivíduos e os levam a cometerem atos deploráveis. No final das contas, o lado mais sombrio do imaginário religioso judaico esteve concentrado em descrições sobre o fim dos tempos. A fama do diabo,
apareceu mais tarde com o aparecimento da religião cristã. Bom, chegando aos textos do Novo Testamento, amados, autores como São João e São Paulo dedicam linhas e mais linhas em terríveis batalhas em que o diabo trava uma intensa guerra contra Deus, contra Jesus, contra o Pai, contra o Eterno. Nesse instante, amados, de criaturas efêmeras e indefinidas, os demônios passam a passar parte de uma religião, de uma legião de seres espirituais malignos, chefiados por um líder supremo. Em uma dessas batalhas, podemos destacar uma descrição em que Lúcifer e um terço dos anjos são expulsos dos céus. No início do cristianismo, vários cristãos acreditavam que o demônio assumia a feição dos gladiadores e leões que os trucidavam nas arenas romanas. Somente no século IV, um concílio na cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como um ser composto por chifres, pele preta ou avermelhada, com rabo e portador de um tridente. A partir de então, os relatos sobre experiências, amados, demoníacas ganhavam força em uma nova leva de narrativas. Bom, assim a figura do demônio assumia formas de logo séria, portador de um gênesis individualizada. Em 1215, o Concílio de Latrão determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus que, por conta de suas opções particulares, preferiram se desviar da autoridade divina. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que o inimigo se tornava claramente reconhecido, outras histórias falavam sobre pessoas que se entregavam ao terrível lado da obscuridão. Bom, de acordo com pesquisas mais recentes, a disseminação dos cultos aos demônios surge justamente no efervescente século XIX, no século XIV, em alguns países da Europa. A ordem dos luciferinos pregava a ideia de que o escolhido de Deus era Lúcifer, por esse ter sido primordialmente designado como o anjo de luz. Na Itália, uma seita conhecida como La Vecchia Religione, a velha religião, organizava missas onde o pão consagrado era oferecido para os ratos e porcos. Na Idade Moderna, o demônio era o maior acusado de conduzir as pessoas a praticar os atos heréticos combatidos pela Santa Inquisição. Manuais de exorcismo detalhavam ricamente as manifestações e formas de se expulsar o capeta. Em vários casos, reforçando o ideal de fragilidade da condição feminina, as freiras apareciam, amados, em públicos tomadas por demônios, pronunciando várias ofensas contra Deus, e os homens santificados pela igreja. Após o iluminismo, vemos que a preocupação com o demônio ganha uma ênfase menor mediante a disseminação das explicações científicas, principalmente no campo médico. No final do século XIX, a literatura romântica passou a incorporá-lo como um ser que representa a capacidade de o homem raciocinar livremente. Um dos mais conhecidos exemplos dessa outra significação aparece na obra O Fausto. Amém? Bom, no século passado, a relação
entre o demônio e o poder de de conquistar padrões acabou sendo sistematicamente explorado na criação de boatos sobre artistas e celebridades do campo musical. Em meio à explosão dos meios de comunicação, a demonização de certos conjuntos musicais e artistas se transformaram em um caminho certo para a fama, seja ela positiva ou negativa. Afinal de contas, nada é mais averso ao diabo que a própria banalização. Bom, atualmente, a descrença no diabo acaba alimentando o interessante debate entre os pensadores da cultura. Para alguns destes, acreditar no diabo é algo fundamental para que a sociedade reforce os seus limites éticos e morais. Desconstruir uma imagem do mal pode levar as pessoas a simplesmente ignorarem os comportamentos hediondos. No fim das contas, acreditar nas forças malignas não deixa de ser uma forma de reforço às qualidades positivas do indivíduo. Bom, que a paz do Senhor esteja na vida de todos, que eu possa ter aberto um pouco do entendimento de alguns. E se gostou, por favor, amados, aperta aí o teu beleza. Se não gostou, aperta também o beleza negativo. Aperta aí o negativo, que a gente estamos aqui para receber também opiniões positivas e negativas. Dá o teu comentário, certo? E se por favor, se inscreve no nosso canal aí, compartilha esse canal e que essa tarde seja maravilhosa para você. Que Deus abençoe. Tchau.